Alucinação. Você sabe o que são as alucinações? Você tem ou já teve alucinação ou tem alguém na tua família que está tendo alucinação? Ou simplesmente você quer conhecer quais são os tipos de alucinação? Sim ou não? Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, onde eu vou explicar para você quais são os tipos de alucinações. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. E se você por acaso é novo aqui no canal, eu convido você a vir aqui se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final. Mas afinal, o que é uma alucinação? Uma alucinação basicamente é quando um indivíduo percebe algo que não existe, quando ele perde o contato com a realidade, quando a percepção dele, quando os órgãos e os sentidos deles não captam a percepção do que está acontecendo na realidade, confundindo a imaginação com a realidade. Isso acontece muito em muitas patologias, em algumas doenças como esquizofrenia, entre outras. E o mais interessante de tudo é que quando uma pessoa tem uma alucinação, ela realmente acredita que aquela alucinação está acontecendo. Ela acredita que aquilo seja verdade. A alucinação é muito real e a pessoa muitas vezes não consegue distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Porém, mesmo sendo muito verdadeiro e a pessoa sentindo que aquilo realmente está acontecendo, muitas vezes as alucinações não seguem uma ordem lógica. Vou dar um exemplo para você. A pessoa pode alucinar que está vendo um elefante voar, ou que está vendo alguma sereia, ou que está vendo alguém que já morreu. Não segue uma coisa lógica, é uma coisa muitas vezes completamente fora da realidade, mas que a pessoa sente como se fosse verdade. Mas afinal, quais são os tipos de alucinação? E o primeiro tipo de alucinação que eu vou falar para você são as alucinações visuais. Essas alucinações são muito difíceis para a pessoa quando ela tem. O que são as alucinações visuais? Dos órgãos de sentido, logicamente, ela vê algo que não existe. E o mais importante de tudo, talvez só ela esteja vendo aquilo, só ela veja, e outras pessoas que estão em volta dela talvez falem, nossa, não tem nada, ela tá vendo uma cobra ali, mas não tem cobra nenhuma aqui. Mas o mais importante é que na cabeça dela, sim, a cobra tá ali, a cobra existe na cabeça dela. Ela não tá criando historinha, não, ela realmente tá vendo e ela tá acreditando que aquilo existe, por mais que aquilo seja completamente irreal. As alucinações visuais, elas mandam princípios pro cérebro e a pessoa acredita nisso, ela entra na fantasia que aquilo existe. E agora eu vou falar para vocês o segundo tipo de alucinação, que são as alucinações auditivas. Essas são as mais corriqueiras e essas que eu mais escuto no consultório. Muitos pacientes falam para mim que ouvem as famosas vozes, ouvem zumbidos, muitas vezes fica falando um monte de coisa no ouvido, dando ordens para a pessoa. Eu já ouvi histórias de muitos pacientes falaram para mim de dar ordens para matar outra pessoa, para se matar, para se suicidar, para cortar os braços, entre outras situações. Tem um paciente que fala que são as vozes de comando ordenando eles a fazer algo, ou muitas vezes as vozes diminuindo eles, falando você não é capaz, você não vai conseguir, ou algo persecutório, ó, aquela pessoa vai te machucar, cuidado. Fica atormentando psicologicamente a pessoa. Dá para imaginar você parado assim, quieto, aquelas vozes no teu ouvido falando um monte de coisa? Isso, cara, perturba demais uma pessoa. Tem uma característica muito grande que eu vejo nas alucinações. Muitas vezes as alucinações acontecem relembrando traumas que as pessoas viveram ou medos que ela tem. Talvez a pessoa tenha um medo muito grande de alguma pessoa que ela, ou de assalto, ou de alguma coisa assim, e as vozes falam, você vai ser assaltado, cuidado para você não ser assaltado. Ficam várias vozes zumbindo na orelha da pessoa, no ouvido. Da mesma forma, as alucinações visuais podem acontecer também da pessoa ver alguém que vai assaltar ela, alguma coisa persecutória. Deu para entender? E sim, podem acontecer dois tipos de alucinações ao mesmo tempo, as auditivas, as visuais e as outras que eu vou falar para frente. E agora vamos para o terceiro tipo de alucinações, as alucinações ligadas ao olfato. Geralmente acontece com algumas pessoas, é mais difícil do que as alucinações auditivas, mas alucinar que estão sentindo o cheiro de algo e elas acreditar fielmente que estão sentindo o cheiro de algo. Um exemplo, entrar numa casa e sentir um cheiro muito grande de algo queimando, e imaginar que a casa tá pegando fogo, e aí a pessoa já começa a se desesperar, ou sentir o cheiro de terra num lugar onde que não tem terra nenhuma, ela tá no shopping, digamos lá, ela começa a sentir um cheiro muito grande de terra e se incomodar com isso. Ou até mesmo alucinações ligadas ao fato da pessoa sentir o cheiro do perfume de alguém que fez mal, de alguém que machucou ela sentir o cheiro e achar que aquela pessoa tá perto dela e começar a criar paranoia em cima disso. É uma alucinação mais difícil de acontecer? É um pouco mais difícil.
diferente, não é que nem a auditiva, mas acontece também. E imagina só como seria para você começar a alucinar, ver, escutar ou sentir cheiro de algo que te faz mal. Isso é perturbador, cara. Essas pessoas realmente sofrem muito. E agora vamos para o quarto tipo de alucinação, que são as alucinações táteis. Nas alucinações táteis, as pessoas, elas acreditam fielmente que elas estão sendo tocadas, que elas estão sendo puxadas. Talvez ela pode alucinar que alguém puxou a perna dela, que alguém deu um soco nela, que alguém encostou, ou ela pode alucinar que alguém veio durante a noite e deu um abraço nela. Isso pode acontecer muitas vezes junto com as alucinações visuais, auditivas, entre outras. As alucinações podem se misturar. E como eu falei para vocês, a pessoa realmente acredita nisso e faz muito mal para ela. Existem medicações que ajudam a controlar essas alucinações, mas o mais importante de tudo, que ela não deixe de se tratar e também que ela faça um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, que por trás dessas alucinações tem traumas, ou seja, tem que tratar a raiz do problema e também diminuir os sintomas com o medicamento. Mas as alucinações táteis acontecem. Eu mesmo já atendi no consultório alguns casos de pessoas que tiveram isso e faz muito mal mesmo. Um exemplo que aconteceu no consultório é de uma paciente que chegou para mim e falou que ela estava com vários insetos entrando na cabeça dela e ela sentia os insetos. Ela falou que estava com uma bicheira, ela estava com um gorro assim, ela acreditava fielmente que ela estava com aqueles bichos entrando, que estava cheio de inseto entrando na cabeça dela, como berne e outros bichos assim. E ela chegou falando isso para mim perturbada e chorando, e eu pedi para ela tirar o gorro e ela não tinha nada, a cabeça dela estava normal, não tinha nada, mas ela realmente acreditava que ela estava com um monte de bicho entrando na cabeça dela. Dá para imaginar o quanto essa mulher estava sofrendo, chorando. E por último, mas não menos importante, agora eu gostaria de falar para vocês das alucinações gustativas, ou seja, as pessoas sentem o gosto de coisas que muitas vezes não tem nada a ver. Às vezes elas podem sentir, elas vão comer alguma coisa, alguém da família dela dá uma comida, ela vai jantar, pode imaginar que ela tá comendo terra. Tô dando exemplos aleatórios. Ela realmente acredita que ela sente o gosto de algo que não tem nada a ver com aquele momento, completamente fora da realidade. Ela sente isso e come como se aquilo existisse. E assim como todas, pode acontecer várias alucinações com vários sentidos, com auditivo, visual junto. E como eu já falei até aqui, isso é horrível, machuca muitas pessoas, por isso é importante o tratamento. Outra coisa que é muito importante dizer para vocês, que existem alguns gatilhos para as alucinações, como o álcool. Se a pessoa beber algumas coisas pode alucinar. Existe uma lenda, existem algumas coisas que falam do absinto, da tequila. Bebidas com alto teor alcoólico podem potencializar as alucinações. E é claro, a cannabis, a famosa maconha, tem princípio ativo alucinatório. Também o famoso chá do santo daime. Essas drogas são algumas drogas que propiciam as alucinações. Alguns cogumelos, chá de cogumelo. Isso são coisas que podem fantasiar, podem trazer os princípios ativos que trazem a alucinação. Ou seja, se você já tem esquizofrenia, ou conhece alguém que tem esquizofrenia, ou entre outras doenças, ou se você não quer alucinar, procure evitar essas drogas, obviamente, né? E junto com essas alucinações, podem trazer, como eu já falei aqui, puxar alguns traumas. A pessoa às vezes pode fumar maconha e pode alucinar com um trauma dela lá do passado, ou o famoso chá do santo daime, que as pessoas falam que elas libertam o que tem dentro delas, podem trazer alucinações auditivas, táteis, visuais, de alguma coisa, de algum trauma que está enraizado lá da adolescência e da infância dela. Bom, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco alguns tipos de alucinações. Mas eu quero saber de você. Você já teve alucinação? Tem alguma dúvida sobre alucinação? O que você quer saber sobre alucinação? Ou você quer compartilhar alguma história teu ou de algum familiar teu? Comenta pra mim aqui embaixo, tá? Eu quero saber a tua opinião e a tua história. Comenta aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu convido você a apoiar o meu trabalho, tá? Apoia aqui, isso é muito importante. Vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se possível, dá um like, ajuda esse vídeo a subir. E se você quiser me conhecer melhor, se você quiser conversar comigo, conhecer mais conteúdo sobre psicologia, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram, me manda um direct lá. Um grande abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo.